Fala aí, Carabliá. No vídeo de hoje eu vou mostrar continuando o vídeo sobre as notícias de Godzilla que saíram. Esse vai ser o último vídeo dessas notícias aí da Torro, que a Torro soltou... Não da Torro, mas um portal que postou um artigo em relação à Torro. Soltou, né, essas três notícias são as principais, então... esse é o último vídeo desses três aí, que eu trouxe alguns outros vídeos, como o próximo filme da Torro ser confirmado, uma sequência de Godzilla Minus One. Eu falo mais detalhes sobre... ser uma sequência, que esperar de uma sequência, se realmente é de fato uma sequência. E também sobre a Torro tá fazendo um novo jogo do Godzilla. Eu postei sobre isso também, falei o que eu espero, coisa do tipo. Aqui nós vamos estar falando sobre o que esperar da saga do Godzilla como um todo nos próximos anos. Essa terceira notícia, ela diz que a Torro vai investir mais na expansão do IP do Godzilla ao redor do mundo. Vamos estar conversando aqui a respeito disso no vídeo hoje. Bem, o que é essa expansão de IP? IP é nada mais, nada menos que a marca, né? Então a expansão de IP é a expansão da marca. O que isso quer dizer? Godzilla era um IP muito fechado no Japão, um IP japonês muito fechado no Japão. E expandiram o IP já um pouco, já vai falar sobre isso, onde o Godzilla ficou mais mundial, né? O que era lançado não era só mais fechado no Japão e com os lançamentos muito limitados fora do Japão. Com a expansão do IP começou a ter mais lançamentos ao redor do mundo, sem ser uma coisa muito limitada. Basicamente, a expansão do IP é globalizar a marca, né? Globalizar o IP, é isso que a Torre quer fazer, globalizar a marca do Godzilla. Então, isso é interessante. A Torre já fez isso anteriormente. A Torre já fez uma expansão de IP lá, começou lá em 2019. Então vamos relembrar, né, nos tempos modernos, depois de 2004, a Torre voltou em 2016 com Shin Godzilla. Shin Godzilla lançou no Japão, foi um enorme sucesso no Japão. Só que fora do Japão ele teve um lançamento muito limitado, foi bastante limitado o lançamento de Shin Godzilla. E até nos próprios Estados Unidos, que é o segundo país com o IP mais bem distribuído do Godzilla, né, só atrás do Japão, o Shin Godzilla teve um lançamento limitado, foi meio que um evento lá, não foi um lançamento grande, um lançamento em massa. Então, mesmo mesmo a Torre depois de voltar, ainda não tinha tido a primeira expansão de IP deles, né, a primeira globalização de IP, então o Shin Godzilla foi muito limitado. A trilogia anime ela não foi tão limitada por conta da Netflix, porque se não fosse a Netflix, muito provavelmente seria assim também bastante limitado. E a Torre então fez a primeira globalização de IP que eu mencionei em 2019. E essa globalização de IP foi chamada de World of Godzilla. Isso foi muito confundido por muita gente como o universo cinematográfico da Torre. Nunca foi para ser um universo cinematográfico da Torre. O World of Godzilla, o mundo do Godzilla, é o que eles chamaram, o que eles deram de nome para globalização do IP, né, para distribuir a marca ao redor do mundo. E a gente pode ver que isso realmente aconteceu com Godzilla Minus One, que comparado com o Shin Godzilla, como disse que tinha sido muito fechado, o Godzilla Minus One teve um lançamento em massa ao redor do mundo. Ele só não tinha tido na Ásia. E na Ásia a distribuidora ainda era Torro, umas coisas assim, demorou muito para chegar na Ásia. Mas, enfim, só pro Godzilla Minus One a gente já vê a diferença que ocorreu com a primeira globalização de IP dele. E agora eles querem investir mais nisso, né? Então foi dito que eles vão estar investindo muito mais agora nessa nova globalização de IP, basicamente. E pra nós aqui no Brasil, o que a primeira parte lá, o World of Godzilla, né, 2019 pra cá, o que beneficiou na gente? Porque a maioria das coisas que isso fez, isso abriu uma loja do Godzilla nos Estados Unidos, por exemplo. Que, beleza, era uma coisa só do Japão, mas agora tem nos Estados Unidos que não diz muita coisa. O que realmente trouxe aqui, muita coisa foi bem assim, globalização que foi para os Estados Unidos, que realmente trouxe aqui pro Brasil pra gente. Bem, primeira coisa que podemos dizer foi em 2022 o lançamento de Shin Godzilla no Brasil, que até então nunca tinha sido lançado no Brasil oficialmente, e foi em 2022, que já foi muito bom. E é claro também, Godzilla Minus One e Godzilla Minus One Minus Color vieram pro Brasil. O Godzilla Minus One Minus Color não viria inicialmente, foi graças ao sucesso do Minus One, e inclusive sua vitória ao Oscar, que permitiu com que o Minus Color viesse aqui. Minus Color aqui no Brasil teve um lançamento bastante limitado, mas ainda assim, enfim, é uma variação do filme que foi lançado assim oficialmente. Mas
o grande ponto realmente eu acho que foi o lançamento oficial de Shin Godzilla, depois de vários anos ter chego oficialmente Shin Godzilla no Brasil, e também o lançamento em massa de Godzilla Minus One no Brasil, incluindo com dublagem e tudo mais. E eu acho que isso foi o maior feito do World of Godzilla aqui pra gente no Brasil, né? Uma coisa mais relevante. E quanto a nova globalização de IP, o que nós temos dela? Bem, basicamente o que foi dito é que a Torro vai estar investindo cerca de 105 milhões de dólares nessa expansão nos próximos 3 anos. Então é bastante, e eu acho que talvez seja até maior que o World of Godzilla. Eu acho que vai ser sim uma expansão maior para mais países, e eu espero que isso inclua o Brasil. Nos próximos 3 anos, então o que nós sabemos aí, não sabemos exatamente que tanto coisa que vai lançar. Vai ter o jogo, que já era provável que seria lançado de qualquer forma. Tá saindo um mangá novo do Godzilla, então isso daí me dá uma esperança de que talvez seja algo que, bem, seja um mangá realmente que possa ser lançado aqui, traduzido oficialmente e tudo mais. Esperamos muito que sim. E é claro, né, nos próximos 3 anos com certeza vai ser o próximo filme, né, da Thor, a provável sequência de Minus One. E dito isso, ainda seria, mesmo com o sucesso de Minus One, ainda nós teríamos uma certa incerteza, né, era provável, mas ainda uma certa incerteza do lançamento da sua sequência aqui no país. E considerando esse plano da Thor, eu acho que sim, podemos presumir que vai sim ser lançado. Mas eu espero que seja lançado mais coisa, o que eu acho que seria muito legal de acontecer. Não estou discutindo aqui o que poderia ter, seria incrível se acontecesse. Bem, com a expansão de 2019, né, o World of Godzilla, na HBO Max, hoje em dia é só Max, foi lançado maior parte dos filmes da era Showa, com poucas exceções, como King Kong vs Godzilla, mas isso lá nos Estados Unidos. Então, é o que eu falei, é uma das coisas da tal expansão global, que na verdade é só nos Estados Unidos. Foi lançado no streaming quase todos os filmes da era Showa. Então, já seria algo muito legal se acontecesse aqui. E depois, agora não tem a ver com expansão, porque foi lá no Japão, né? Mas muito recentemente, no Japão foi lançado na Amazon Prime a franquia inteira do Godzilla disponível. E já é bastante interessante isso daqui. Eu já fiz um vídeo sobre todos os filmes que foram lançados no Brasil do Godzilla. Muitos deles estão perdidos. Então seria muito bom ter uma forma oficial de assistir todos aqui no Brasil. Então realmente eu acho que o mais interessante nessa globalização do IP que a Thor pretende fazer seria trazer de forma oficial toda a franquia aqui pro Brasil. Nós temos poucos filmes que estão perdidos e que alguns você consegue assistir se você tiver uma mídia física, mas é uma mídia física mais comercializada e não tem nenhuma forma de assistir oficialmente fora dessa mídia física. Então, tanto são os da era Heisei, Millennium, certo? Então, basicamente, seria muito interessante ter aí o lançamento ou relançamento de todos os filmes da franquia oficialmente aqui no Brasil, que pudesse ser assistidos através de um streaming, seja lá qual que a Thor escolhesse. Mas seria algo incrível. Nem precisa ter dublagem, se tiver dublagem ainda é um bônus, mas só de termos os filmes para ser assistidos de forma oficial já seria algo muito bom, porque realmente simplesmente não existe essa opção aqui atualmente. É particularmente o que mais espero. Mas enfim, já vai ser isso. Muito obrigado a vocês assistirem, espero ter gostado do vídeo. O que vocês esperam ver com essa globalização do IP? Diga nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou.